Aqui, à tarde é com o Regis. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. E a pegada é a mesma, vai ser mais ou menos o mesmo conteúdo. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas 10 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Quarta-feira, 1º de março, aniversário do Rio de Janeiro, Dia Mundial de Zero Discriminação, Dia das Crianças Doentes, Dia Pan-Americano de Turismo e Dia também do Turismo Ecológico. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1, vá lá em nossas rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba 104.3 e eu também estou transmitindo na minha página no Facebook, acesse Jornalista Marcelo Teixeira. São 8h11, vamos aos destaques de hoje. 5 moradores de Birigui estão entre os presos em Brasília que ganharam liberdade provisória. Ciran, Sebrae, Faesp e Senar promovem evento online destinado ao produtor rural. Região de Araçatuba tem crescimento de 150% em janeiro na liberação de crédito da Desenvolve São Paulo. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. E os meus entrevistados de hoje no Jornal da Manhã Araçatuba serão o diretor da Oral Unic, Luiz Augusto Rossi Neri, e o administrador da Santa Casa, Luiz Otávio Barbosa Viana. O primeiro, que já está aqui, vai falar sobre odontologia. O segundo, da suspensão de atendimentos eletivos de média complexidade no maior hospital da cidade. Isso ocorre a partir de hoje, inclusive. Então, daqui a pouco você terá detalhes sobre esta notícia. E se você quiser enviar comentários ou perguntas aos entrevistados, pode fazer isso lá pela minha página no Facebook e também pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 98106-1043. DDD 18 98106-1043. 8h12, vamos à frase do dia. Se estiver difícil conseguir o resultado que você espera, faça uma pausa para se conectar consigo e para refletir sobre as coisas que realmente lhe são importantes. Frase atribuída a Luana Ganzerti, empresária, palestrante e psicóloga especialista em emoções. Se estiver difícil conseguir o resultado que você espera, faça uma pausa para se conectar consigo e para refletir sobre as coisas que realmente lhe são importantes. 8h13. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 20 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre esses 20 e os 32. Tempo nublado, aliás, choveu bem de madrugada, hein? Pelo menos lá para os lados de casa, na Zona Norte, choveu consideravelmente bem. E há tendência de pancadas de chuvas hoje ainda pela manhã, à tarde e também à noite. Portanto é isso, guarda-chuva, sombrinha, capa de chuva para você que é motociclista. Previna-se, 8h14. Política e polícia. 5 moradores de Birigui, que estavam presos por causa das invasões aos prédios dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, obtiveram liberdade provisória. Os investigados fazem parte de um grupo de 137 pessoas que estavam presos 30 dias. Elas foram beneficiadas
por decisão do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os advogados dos moradores de Birigui argumentaram que os investigados são primários, têm bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e duas delas são pessoas idosas. A Procuradoria-Geral da República representou pela revogação da prisão com decretação de medidas cautelares diversas, o que foi devidamente aceito pelo ministro. Ao decidir pela liberdade provisória, Alexandre de Moraes considerou que não há mais razões para a manutenção da medida, cuja eficácia já se demonstrou suficiente. Os 5 investigados terão que fazer uso de tornozeleira eletrônica, o que deve atrasar um pouco a liberação deles, que vai falar como os empresários rurais precisam se preparar e se organizar financeiramente para conseguir se manter no mercado. Virtual, o evento será transmitido gratuitamente pela plataforma Zoom, com início previsto para 19h e duração de 2 horas. As inscrições podem ser feitas pelo link que está disponível lá nos sites tanto do Ciram quanto do Sebrae Araçatuba. Neste começo de ano, marcado aí por novos governos federal e estadual, situação que gera receio na área econômica de forma geral, é sempre bem-vinda a informação relevante que norteie as ações dos setores produtivos, não é verdade? 8h17. Estímulo ao desenvolvimento. A Desenvolve São Paulo, agência de fomento do governo do estado, obteve números expressivos nas cidades da região de Araçatuba no ano passado e também no começo deste ano. Os dados são da Fundação SEAD, referência na produção de estatísticas socioeconômicas e demográficas sobre os setores estratégicos da indústria paulista. O desembolso a municípios e empresas desta região administrativa cresceu 153% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, passando aí de 311 mil para 788 mil reais. A análise dos anos completos também traz dados relevantes. O crescimento do aporte no ano passado, que foi de 17,7 milhões, foi de 37,8% em relação aos 12,7 milhões de 2021 e de 43,8% ante aos 12 milhões,1 de 2019, ano anterior à Covid. Os números são justificados também pela necessidade de as prefeituras e empreendedores de fluxo de caixa para capital de giro ou investimentos durante a pandemia. O estudo da Fundação SEAD identificou também as potencialidades, desafios e oportunidades das regiões administrativas, as 16 do estado de São Paulo. Para realizar a análise desses setores estratégicos, foram considerados indicadores importantes ligados à competitividade regional, como geração de empregos, porte das empresas locais por empregados, dinamismo, faturamento das empresas, além de índices de desenvolvimento humano, como riqueza, longevidade e escolaridade das regiões, dentre outros. Anúncios de investimentos produtivos divulgados pela imprensa também fizeram parte do estudo e ajudaram a apontar tendências setoriais e regionais da economia paulista. Além das administrações municipais, o Desenvolve São Paulo atende a autarquias e fundações instituídas ou mantidas direta ou indiretamente pelos municípios. A Desenvolve SP fechou 2022 com um desembolso acumulado em 737 milhões de reais para um total de 1.758 operações. Com isso, permitiu o apoio a 68.500 empresas de 2020 a 2022. Entre os tipos de financiamento concedidos, 61,3% foram para a modalidade de capital de giro, linha mais procurada pelos empreendedores. A linha Crédito Digital Giro Micro e Pequena Empresa, conhecida como CDM, registrou maior volume, com quase 171 milhões de reais em desembolsos. Outros 33,8% restantes foram para projetos de investimento e quase 5% para máquinas e equipamentos.
Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Desenvolve SP é a instituição financeira do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas de municípios paulistas, por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, diga-se, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado. Para consultar e solicitar financiamentos, portanto, acesse desenvolvesp.com.br. Você sabe que aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, cujo foco, além de política, é mercado corporativo e também empreendedorismo e sustentabilidade, dentre outros assuntos, nós contamos toda sexta-feira com um colunista, um consultor empresarial que volta e meia fala do Desenvolve SP, que é o Fábio Ferreira. Ele, além de falar do Desenvolve SP, fala de banco de povo, fala de financiamento, linhas de crédito de forma geral, mas volta e meia tem na pauta a Desenvolve SP. Portanto, você se interessou, você que é micro, pequeno, médio empresário e precisa de fôlego para tocar o seu negócio ou mesmo para ampliá-lo, entre lá, desenvolvesp.com.br ou fale com o Fábio Ferreira, que pode te orientar em relação a como conseguir financiamento, acesso a linhas de crédito, ok? É isso, 8 horas 22 minutos, vamos à primeira entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan para falar comigo sobre odontologia é, agora sim, o doutor Luiz Henrique Rossineri, Luiz Augusto, perdão, desculpa Luiz, eu sei do seu nome, mas eu estava mexendo aqui no celular para alterar a câmera e às vezes a gente acaba se perdendo com muita coisa na cabeça. Vamos lá, Luiz Augusto Rossineri, dentista e diretor da Oral Unic Araçatuba. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan, 981061043, DDD 18. Lembrando que nós estamos ao vivo na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Você pode também fazer comentários por lá. Luiz, último dia 10 de fevereiro, foi dia de festa, vocês inauguraram a belíssima, diga-se de passagem, Clínica Oral Unic Araçatuba. Eu participei, estive lá, muito obrigado pelo convite. Me diga como foi o evento. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O dia da inauguração, para nós, foi um dia maravilhoso, um dia onde recebemos muitas pessoas, nos quais ali ficaram pressionados, né, com a estrutura, né, da clínica. Foi um momento muito marcante para mim, para todo mundo da nossa equipe. Foi muito bom. Que bom. E aí, na sequência, dia 11, vocês já começaram a fazer agendamentos, avaliações. Como é que foram estes primeiros aí, praticamente 20 dias de trabalho? Isso. Aí devido... Só puxa o microfone na direção da sua boca. Isso. Devido a repercussão, né? No dia 13 já começou... Que foi uma segunda-feira. Na segunda, dia 11 era o sábado, Isso. 12 domingo. Na segunda já começou uma procura muito legal, o pessoal querendo conhecer, querendo já fazer as avaliações, planejamento para os tratamentos. Então, percebi que a clínica se depararam com uma coisa talvez que nunca tinha visto na vida ali, né? Estrutura, mas também do acolhimento. Do acolhimento, todo o treinamento que nós recebemos para atender o público em geral, todo tipo de público, né? Desculpa, mas... Oral, a maioria dos nossos pacientes estão procurando os tratamentos de implantes dentários. Tá? Implante, mas tem outras coisas aí, porque eu já vi o portfólio. Isso, é uma clínica completa, né? Atende e abrange todos os tratamentos da odontologia. Temos especialistas capacitados, altamente capacitados, que vão realizar qualquer tipo de tratamento que os pacientes necessitem. Entendi. Além disso, vocês têm equipamentos diferenciados, incluindo ali um consultório para, aliás, um centro
cirúrgico. Isso. É onde o pessoal acaba se tendo uma surpresa na hora que nós apresentamos isso para eles, tá? Porque é uma clínica muito bem equipada, com tecnologia de última geração, né? Desde que eu venho falando, desde o raio-x panorâmico, raio-x periapical digital, monitor cardíaco, centro cirúrgico totalmente equipado. Nós estamos trabalhando já com todos os tipos de sedação medicamentosa, endovenosa com médico e sedação consciente com óxido nitroso, certo? Que nem o senhor estava comentando sobre pacientes que têm um pouquinho de trauma, medo, e isso cai muito bem para eles. Entendi. A gente deixa o procedimento mais confortável. Muito importante isso. E a gente estava conversando e você me disse que nos próximos dias 10 e 11 vocês têm um evento diferenciado? Teremos é isso? Um evento para onde nós vamos estender um pouquinho o horário de atendimento para atender a demanda, porque tem muita procura dos pacientes que estão querendo realizar o tratamento dos implantes dentários. Então, lá nesse dia, quem já estiver interessado pode já nos mandar uma mensagem para reservar o horário. Vai ter um evento onde eu vou avaliar o pessoal, nós vamos oferecer ali um comes e bebes, a clínica vai estar toda enfeitada e conversaremos sobre formas de pagamento, fechamento diferenciadas. Dias 10 e 11, sexta e sábado. Sexta e sábado, não neste final de semana, portanto, no final da semana seguinte. Não tem custo, basta que a pessoa entre em contato e agende um horário. A avaliação não tem custo. Não. Então vamos lá. A Oral Unique Araçatuba fica ali na Humaitá, na esquina com a Afonso Pena. Isso. O endereço correto é Humaitá? Humaitá 835. 835. Para quem não está se localizando, fica a 2 quadras da padaria Bandeirantes ou na esquina da Ortotrauma. Isso, a Ortotrauma fica em uma esquina, a Oral Unique na frente. E tem também ali a doceria, aberta recentemente, Dona Baunilha. Agora eu estou entendendo o que você fez. Você escolheu estrategicamente o lugar, porque a gente vai na doceria, né, na possibilidade da cárie, você já cruza a gente já vai ali, né, prevenir a cárie. Não é? Ô Luiz, a gente falou agora aí do evento, eu li, inclusive, um artigo seu publicado no Jornal Liberal Regional ontem, você falando de implantodontia, que é algo muito importante para que a pessoa tenha a dentição de volta e volte aí a ter, além da autoestima, saúde e qualidade de vida. Mas vocês lá também atuam com lentes de contato, alinhador invisível, situações que estão chamando muito a atenção das pessoas ultimamente, não? Sim, está em alta esses procedimentos e a nossa clínica também é especialista em alinhadores invisíveis, em lentes de contato, lentes faceto, facetas de contato, uma vez que o paciente necessita corrigir posição dentária, nós temos os alinhadores invisíveis. Uma vez que o paciente necessita corrigir, deixa eu explicar de uma forma mais branda para o pessoal. O paciente necessita corrigir coloração de dente, tá? algum defeito na estrutura dentária. Alguma imperfeição permanente ali. Um espacinho, que é o diastema, que nós chamamos de diastema. Às vezes aqueles espacinhos na frente, uma folga maior. Isso que incomoda bastante. A pessoa às vezes não quer o aparelho. Não quer o aparelho, que é uma solução até mais rápida. Então, entra ali o tratamento, claro, tudo isso previamente bem planejado, certo? Avaliado e planejado, perfeito. Perfeito. E entra ali o tratamento de lente, facetas. Então, pode acontecer de a pessoa chegar lá e falar, eu quero, e você na avaliação oferecer opções. Pode ser, mas existem outras, e aí você expõe as soluções para o paciente. Na avaliação, nós realizamos todos os exames prévios, raio-x panorâmico, e eu fico ali com o paciente, no mínimo meia hora, uma hora, explicando tudo sobre o planejamento dele, tá? O que é melhor para ele no momento, o pró e o con,
ultra, Perfeito. deixo tudo bem explicado para que não haja dúvida. Então, a gente conduz os tratamentos dessa forma aí. Este um dos diferenciais da Oral Unique Araçatuba. Então vamos lá, lembrando, Luiz, para a gente concluir a entrevista, eventos do dia 10 e 11, como serão? O evento dos dias 10 e 11 de março? Horários, vou falar dos horários, tá? Iniciaremos o evento no dia 10, na sexta-feira, das 8, iremos até as 8, mais ou menos, da noite. Opa, horário estendido. Dependendo se um paciente, porventura, precise de um horário especial, só nos comunicar, que eu vou estar de prontidão. Tá. Tá? E no dia 11, sábado? Das 8 às 2 da tarde. 8 às 2 da tarde. Será um evento onde teremos ali todo o nosso acolhimento com comes e bebes. Vamos ter a estrutura vai estar toda enfeitada para receber o pessoal. E eu vou avaliar e passar tudo que o paciente precisa de uma forma diferenciada. A gente pode destacar que as avaliações que serão feitas nos 2 dias são gratuitas. Aliás, toda avaliação que vocês fazem lá é gratuita. São gratuitas. Perfeito. E endereço novamente, contatos da clínica? Rua Humaitá 835, WhatsApp 18 99 729 2212, telefone fixo é o 18 3608 2212. 2212 o final. É isso. Luiz, quero te agradecer aqui pela participação. Você sabe, toda vez que tiver dados relevantes para falar, no seu caso, sobre odontologia, mande para a gente avaliar aqui e retorne para a gente prestar informações à população, tá bom? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. Eu que agradeço toda a nossa parceria e o acolhimento da Jovem Pan para conosco, da Oral Unique. É isso, 8 horas 35 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, você sabe, tem mais informação relevante e também entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Aguarde um instante só. Jornal da Manhã Araçatuba. Obrigado, Luiz. Beleza? Já tem uma pessoa aqui perguntando o telefone, só vou teclar para ela, tá? Quer que eu mando? Não, ela tá pedindo aqui, para mim já tá fácil. Ou você tá com o meu, você tá aberto aí, não? Você tá com o meu Face aberto? Eu já vou mandar para ela. 99729 Sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? 99729 uma série de calçados anatômicos 997292212. Mandei aqui para Ilane Nunes. Ilane. Confira a coleção Verão 2022 É isso. 2023 nas nossas Meu mídias caro, aqui é sociais rapidão. e no nosso site mundoflex.com.br. Aliado, hoje eu quero um relatório, mas como eu disse, 1896489590. tem a TV Gazeta, que quer ainda falar com você. Muito importante para a economia A gente pode brasileira. marcar um marco horário. Que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas Continua produzidas conversando pelo com país. esse Em Araçatuba e região, o Cirano Aí a oferece gente apoio dá e uma suporte combinada para no suas certinho. demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo, praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja associado. Cirano, 80 anos. O agro tá aqui. Tudo bem? Tudo bem? O Liberal Regional. O Liberal Regional. Luiz, vou pedir para você ficar na hora da entrevista, 2 dedinhos, gruda o microfone na sua boca e ele mexe, então pode puxá-lo, tá bom? Eu vou começar, vou ler 2 noticiazinhas no começo, e aí a gente ali por volta de 8h45 a gente começa, tá bom? 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Araçatuba. 8 horas 37 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pelo site lr1.com.br e pelo aplicativo LR1. Vá lá em nossas rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba 104.3.
o meu canal, aliás, a minha página no Facebook também está transmitindo hoje o jornal, tá bom? Acesse jornalista Marcelo Teixeira, 8h38. Momento de agradecer a audiência e a interação do pessoal que está aqui com a gente, começando pela Ilane Nunes, que está lá acompanhando a nossa live. Obrigado, Ilana. Também a Vilma, o Daniel, a Márcia, a Gisele e a Eliana, todos lá do Caprichosa Café. Professores Tito Damaso, Hélio Consolaro, Arnon Gomes, a Duxtei também, pessoal que faz parte ali da Academia Araçatubense de Letras, o seu Áureo, o seu Roberto, o Matheus, Maurício, Douglas, Marcelo, a Aldrin e o Alexandre Rodrigues dos Santos, todos lá do condomínio Center Park, lá na Prestes Maia, no bairro Antônio Vilela, aqui em Araçatuba. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Agora são 8h38, vamos à coluna semanal? Agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Dica da Nutri, com a Andrea Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente, a Andrea, com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje ela fala sobre um tema que, olha, chama a atenção de muita gente, quase todo mundo poderia dizer, que é a obesidade. Então fique ligado no que tem a nos dizer a Andrea Gigliotti, nutricionista. Espero que todos estejam bem. Hoje vou falar sobre uma verdadeira batalha, que é a luta contra a obesidade. Quantas pessoas com esse grande desafio de emagrecer, e o desafio maior ainda ele vem depois, que é manter este peso perdido. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a previsão é que até 2025, 2,3 bilhões de pessoas estejam com sobrepeso e 700 milhões dentro do perfil de obesidade. Para que as pessoas façam esse diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, existe um cálculo baseado no peso corporal e na altura, que é o IMC. Então, basta que a pessoa faça o seu peso e divida pela altura ao quadrado. Se este número apresentar acima de 25, ela está com sobrepeso, e acima de 30, ela já tem o diagnóstico de obesidade. A obesidade é uma doença, ela é uma desordem complexa, multifatorial e que demanda necessariamente uma abordagem interdisciplinar para que a gente consiga ajudar melhor esse paciente, fazer o diagnóstico correto e propor o melhor tratamento, a melhor estratégia para que a pessoa consiga sair dessa situação, dessa doença. Pela minha experiência de consultório, já de 15 anos trabalhando com obesidade e outros problemas relacionados, o que eu percebo? As pessoas elas têm inicialmente uma motivação, elas buscam por profissionais, mas essa motivação ela tende a ir reduzindo ao longo dos meses, ao longo dos anos. Por isso, não podemos contar somente com a motivação para que a pessoa tenha um emagrecimento saudável e duradouro. É fundamental que essa motivação ela seja substituída por uma ideia de mudança de hábitos de vida. Porque um dia estamos motivados e amanhã podemos acordar muito mais desmotivados. Então, contar com motivação é um dos grandes erros. Claro que é importante que a pessoa tenha um mínimo de motivação para querer mudar e melhorar. Mas esses hábitos precisam ser pautados na saúde. A pessoa precisa entender que estar acima do peso vai resultar em um prejuízo para a sua saúde como um todo. Inicialmente, risco de diabetes, de hipertensão, posteriormente, problemas nas articulações, de quadril, de joelho, de pés, problemas como dores no corpo, problemas de maneira geral inflamatórios. A pessoa que está acima do peso, ela está inflamada. A obesidade, ela é considerada uma doença que libera inflamação para o organismo como um todo, aumentando o risco para inúmeras doenças, como as já citadas, além de vários tipos de câncer, problemas cardiovasculares, AVC, que
que na maioria das vezes são totalmente evitáveis com um estilo de vida saudável. Não existe uma estratégia milagrosa, não existe uma fórmula mágica, né? Infelizmente, eu sei que as pessoas adoram fórmulas mágicas, receita de bolo, mas o que existe é virar a chave mental, pensando sempre em saúde, claro, em estética também, porque todos nós queremos, ou pelo menos a maioria das pessoas, querem se sentir bem dentro do seu corpo, dentro da sua morada, dentro da sua casa. Colocar uma roupa e se sentir bonito, vestir o que quer sem precisar ficar escondendo braço, escondendo pernas, porque eu escuto muito isso dos pacientes. Eu não compro mais blusinha de alça porque eu quero esconder meu braço, eu não uso mais short porque eu quero esconder minha perna. Então, isso tudo vai aprisionando a pessoa dentro de uma situação que ela vai se vendo com cada vez mais dificuldade e vai tendo cada vez mais ansiedade e vai comendo mais e vai só piorando o quadro. É fundamental que essas pessoas procurem por profissionais experientes na área, nutricionistas, psicólogos. O psicólogo, ele é uma peça-chave nessa mudança de mente, porque muitas vezes as pessoas comem as emoções, elas aumentam o peso por desordens emocionais. Um acompanhamento com um psicoterapeuta, um acompanhamento com um nutricionista, um educador físico e, quando necessário, buscar ajuda médica quando tem a necessidade de medicação, porque muitas vezes existe a necessidade, quando bem indicado, de uma medicação para ajudar nesse processo. Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Nutri, até a próxima. Olha, esta foi uma das melhores colunas de Andréa Gigliotti aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Todas são muito boas, eu sou fã da Andréa, mas esta de hoje ela trouxe muitas informações importantes, colocações, ao meu ver, precisas. Ela fala aí do IMC ser feito a partir de hoje pela Santa Casa de Araçatuba. Bom, primeiramente, bom dia, Marcelo. Bom dia. Obrigado aí por esse espaço, que é sempre muito importante, que possamos prestar contas à comunidade, que afinal é para quem o hospital trabalha efetivamente. A existência do hospital é em função da comunidade. Então é sempre importante que a comunidade seja esclarecida sobre o que vem ocorrendo. Na verdade, o que deixa de ser feito a partir de hoje, nós não vamos sofrer esse impacto de imediato, né? Porque o que ocorre, a partir de hoje, nós estamos monitorando dia a dia os atendimentos que estão sendo realizados pelo hospital. Já que nós temos contratado com o SUS um teto, né, em termos de número de atendimentos, como também um teto financeiro, a esse número de atendimentos corresponde um valor financeiro, né? E o que vem ocorrendo agora recentemente é que, uma vez que você alcançar aquele teto, o Ministério ou a Secretaria de Saúde do Estado, ele deixa de pagar tudo que você fizer acima do teto. Então, antes pagava? Antes pagava. Até o mês de novembro, isso ocorreu normalmente. Nós temos dois tetos, vamos dizer assim, né, financeiro. Nós temos o teto da média complexidade, que é a grande demanda. Né, o que você tem hoje na porta dos hospitais, de maneira geral, 80%, quase 90% da demanda é média complexidade. E o que é média complexidade? São vamos dizer assim, os procedimentos mais simples. São os corriqueiros, aquilo que qualquer pessoa, a qualquer momento, acaba tendo lá um problema intestinal, um problema respiratório, nada de muita complexidade. Entendi. Algo que você faz o tratamento, normalmente em poucos dias, e resolve o seu problema. Tá. E aí nós temos um outro teto, que é o teto da alta complexidade. Esses, sim, são procedimentos, vamos dizer, classificados como realmente exigem maior cuidado, exigem tratamentos mais especializados. Grandes cirurgias, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ou a própria oncologia. Então, esses são tratamentos que são classificados como de alta complexidade. Então, são dois tetos, média e alta. Isso. O teto da média, porque por ser exatamente a grande demanda, esse nós sempre fizemos acima do teto. Porque não bloqueamos a chegada do paciente, não bloqueamos a entrada do paciente. Então, já o teto da alta complexidade, nós frequentemente não atingimos
a esse teto, ou seja, não fazemos aquilo que estava previsto. Nós atendemos muito, a porta de entrada no hospital é basicamente o pronto-socorro. Sim. Né? Tá bom, passou por uma triagem do pronto-socorro municipal, mas ele vem aqui para o pronto atendimento da Santa Casa. A maioria do que chega ali é a média complexidade. Né? É o paciente que está com um desconforto, o paciente que tem uma determinada dor, o paciente, enfim, né? Casos não muito complexos, mas que demandam internação. Então veja, esse paciente dá entrada via o pronto-socorro. Então, esse é o que a gente sempre estoura o teto, vamos dizer assim, faz mais do que o teto. A alta complexidade, ela costuma representar aí 10%, 15% no máximo dos atendimentos. Então, veja, a nossa entrada, né, a ocupação do hospital se dá por essa entrada. Então, veja, o que eu estou dizendo é que o hospital está quase que permanentemente com a sua ocupação completa por casos de média complexidade. Certo. O que acaba, às vezes, dificultando que eu faça uma programação, por exemplo, para atendimento do eletivo de alta complexidade. Isso me traz uma certa dificuldade. Quando você diz eletivo, são procedimentos agendados. Agendados, isso. Certo. O paciente precisa do procedimento, e até procedimentos de alta complexidade, sim, mas não é nada, não tem risco iminente, então não é urgência, não é emergência. Isso pode ser programado, ele aguarda, como de fato existem filas aí para se dar conta dessas cirurgias. Então veja, nós ao longo do tempo não vimos atingindo esse teto. Entretanto, como a gente sempre superou o teto da média, havia meio que uma compensação. Entendi. O que você fez a mais lá compensa o que você fez a menos menos aqui. E nós recebíamos então integralmente os dois tetos. Acontece que a partir do mês de dezembro, já com o novo governo, então, veja, ele colocou em prática uma portaria que havia sido publicada no final de 2021, que estabelecia exatamente isso. Eu vou pagar até o teto, o que você não produzir eu vou descontar. Vou descontar, entendi. Isso é lá de dezembro de 2021, só que ela nunca foi colocada em prática. Exatamente, talvez por essa dificuldade de fazer com que isso aconteça em todos os hospitais. Ocorre que, a partir de dezembro, ou seja, o pagamento é feito em janeiro, então, no pagamento de janeiro, sem qualquer prévio aviso aos hospitais, nós somos surpreendidos de que houve um corte vamos dizer, no teto da alta complexidade. Então ele agora trata separadamente o teto da média complexidade. Se você ultrapassar, ele não vai pagar. E o teto da alta complexidade. Se você não atingir, ele também não paga Exatamente. integralmente. Então, o que muda essencialmente é isso. A partir de agora, nós vamos monitorar no dia a dia. No dia a dia. Ou seja, hoje, que é o primeiro dia efetivo da ação, não vai acontecer nada, porque todo mundo que está agendado vai ser atendido. É só lá, provavelmente, no final do mês, que se o número de atendimentos eletivos estourar o teto, vocês não vão atender. Perfeitamente. A nossa expectativa, pelo que a gente acompanha, isso deve ocorrer por volta do dia 20, dia 22 do mês. É quando nós já atingimos o teto da média complexidade. Então veja, claro que nós estamos monitorando, com 2 ou 3 dias de antecedência, nós vamos notificar os órgãos competentes. Né? Então, notificar o DRS, vamos notificar as prefeituras da região e a própria prefeitura de Araçatuba, além do Ministério Público, no sentido de que, olha, em 2 ou 3 dias nós devemos atingir o teto. E a questão é, o que fazer com os pacientes que vão chegar a hospital. Exatamente. Então, essa é a postura principal do hospital a partir da data de hoje. Tá. Não que isto deva ser feito por parte do cidadão, mas talvez caiba aqui um alerta para que muita gente que às vezes procura um atendimento de média complexidade e talvez necessite de um básico, pense bem. Desculpa, eu vou desfazer, porque isso pode gerar uma confusão na cabeça de quem está ouvindo. O fato é, o poder público mais a Santa Casa tem que encontrar uma solução para a população. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. A Santa Casa responde aí por uma população de perto de 800 mil habitantes, né? Que são uns 40 municípios. Ela é referência da região de Araçatuba. Exatamente. 40 então, cidades. Veja, esse é um problema de fato. A Santa Casa é um mero prestador de serviço. Nós temos um contrato com o Estado, com a União, de que nós prestamos serviço. Quem faz a gestão dessa política, quem faz a gestão de como é que isso acontece, não é a nossa responsabilidade. Né? A Santa Casa hoje, a gestão é ligada diretamente com o Estado. Então, o Estado é o responsável pela gestão disso. O Estado deve apontar qual é o caminho que vai seguir.
de preferência com uma certa antecedência. Uhum. Vamos sentar, vamos discutir. Não como aconteceu desta vez, que nós estamos aguardando o pagamento relativo aos serviços prestados em dezembro, recebemos em janeiro, com um corte, porque não havíamos cumprido o teto da alta complexidade. Entendi. Luiz, eu estou conversando com o administrador da Santa Casa de Araçatuba, o Luiz Otávio Barbosa Viana. E a informação quanto à suspensão de pagamentos gerais. Funcionário e fornecedores da Santa Casa serão impactados de forma imediata? Os funcionários estávamos, vamos dizer assim, até o mês anterior, absolutamente em dia, né? No 5º dia útil a gente vai lá e consegue fazer o pagamento da folha. Os demais compromissos, né? Médicos e fornecedores, então prestadores de serviço de maneira geral, esse pessoal já vem sendo impactado. Uhum. Né? Desde novembro, quando começa a se desenhar essa situação, quando começam a não surgir, não efetivarem as receitas previstas, das emendas e outras, né? Então já começa a se desenhar isso em novembro, mas sempre na expectativa de que isso vai regularizar, Acontece que chegamos hoje e ainda não está regularizado. Então, esse pessoal já vem sofrendo impacto. Os médicos, nós temos débitos com médicos por serviços prestados desde novembro do ano passado. Certo. Fornecedores, inúmeros fornecedores, nós estamos aí, em débito com eles. Isso começa a gerar uma dificuldade no hospital, porque, claro, o fornecedor, ele vive disso, né? Então, começa a ter dificuldade na reposição de material, na reposição de medicamentos. Então, tudo isso impacta com o hospital e impacta a vida dos demais. A folha, excepcionalmente, para este mês, Marcelo, se você me perguntar hoje, eu vou dizer para você, o hospital não tem recurso para honrar a folha que vence agora na segunda-feira. Efetivamente não temos. Uhum. Nós estamos até fazendo um estudo lá, com o pouco recurso que possamos disponibilizar, escalonar, de repente, esse pagamento, né? Atendendo inicialmente aquele pessoal que tem uma faixa menor de remuneração, de maneira a garantir que pelo menos esse pessoal possa receber, né, o seu salário em dia. Então, nós estamos ainda fazendo esse estudo, o que a gente consegue pagar efetivamente no dia 6, que é o 5º dia útil, e hoje a gente pode dizer que nós estamos trabalhando efetivamente para conseguir pagar os menores salários, né? Esse é o cenário hoje. As coisas podem mudar. A diretoria está hoje em São Paulo, numa audiência com o secretário de Saúde do Estado, né? Isso pode resultar em alguma alteração, né, desse cenário. Então, assim, esses compromissos estão ali no radar, vamos dizer assim. Tendo disponibilidade de recursos, a gente passa a honrar esses compromissos, aqueles que são mais emergenciais ou mais necessários. Entendi. Eu estou aqui com uma ouvinte nos acompanhando pela minha página no Facebook, a Ilane Nunes, participou inclusive no primeiro bloco, e ela fez uma colocação. Ilane, deixa eu te falar, eu ia fazer algo semelhante à sua colocação, no entanto eu decidi recuar, porque pensei rapidamente aqui que isso pode impactar as pessoas, né, a não procurarem o PS da Santa Casa, quando não. A pessoa, quando ela está em casa e ela sente um desconforto ou uma dor, ela não sabe de fato o que fazer. Muitas vezes procura a UBS porque é algo muito simples, procura o pronto-socorro. Não. Não cabe ao cidadão esta responsabilidade. Então, se está sentindo dor, vá ao UPS, tá? Da Santa Casa, no caso, que aqui atende pelo SUS, enfim, tem o pronto-socorro municipal também, mas, enfim, eu não faria essa colocação. Tá lá, quem quiser saber o que a Ilane disse, está na minha página no Facebook. Ilane, muito obrigado pela participação. Ela também faz um outro questionamento aqui, Luiz Otávio. Ela diz o seguinte, e o atendimento do IANSP? Começou, não começou? Quando começar, vai ajudar a Santa Casa? Não? Como é que fica? Quero aproveitar este questionamento, porque na sequência farei outros relacionados a outras ações que eu vi aqui que estão sendo tomadas. Mas, especificamente, o IANSP, em que pé está? Então, na verdade, a dificuldade do IANSP em relação ao IANSP é exatamente por essa ocupação elevada que o hospital tem hoje, né, e que nós não conseguiríamos espaço, nós não temos hoje como acomodar esse atendimento do IANSP. O IANSP, na região, são perto de 36 mil vidas. Né? Estamos falando de servidores estaduais, sim, né, sim, que aí exatamente. Passariam a ser atendidos
pela Santa Casa, certo? E hoje o hospital não dispõe de estrutura suficiente de absorver mais isso. Entendi. Né? Então essa é a dificuldade. Esse até é um dos assuntos que provavelmente vão ser tratados lá nessa com o Eleus Paiva, lá em São Paulo. A gente secretário de tem Saúde. sido acionado com frequência por conta disso. Essa é uma preocupação do hospital. O hospital tem interesse em desenvolver esse atendimento, entretanto eu preciso de estrutura, eu preciso de capacidade para atendimento. Então por isso que ainda não está resolvida essa questão. Além disso, eu vi que vocês se reuniram, por exemplo, com vereadores aqui de Araçatuba, e aí cogitou-se até da possibilidade, os vereadores lá fazendo um brainstorm, um toró de palpites, digamos assim, de instalar um outro hospital regional em Araçatuba. É factível isso? Então, se você olhar pelo cenário hoje, nós precisávamos ter pelo menos uma estrutura maior para atender exatamente essa média complexidade. Entendi. O hospital hoje está se mostrando insuficiente em termos de estrutura, de capacidade de atendimento, de dar conta das duas complexidades, tanto da alta complexidade quanto da média. Então, de forma ideal, é razoável pensar... Faltam leitos hoje para isso. E aí seria um hospital para alta, outro hospital para média? Não. Eu penso que você ampliando, por exemplo, a capacidade da Santa Casa, se eu ampliar o número de leitos, como aconteceu há alguns anos, quando foi feita uma nova torre, liberados novos 100 leitos, havendo esta ampliação no hospital, você dá conta disso. Né? Então, não sei se haveria necessidade específica de ter um outro hospital. Veja, tudo isso é um custo muito elevado, você vai duplicar estruturas. Né? Eu, no meu conceito, entendo que você ampliando a capacidade da Santa Casa, você dá conta dessa demanda por bons anos. E há espaço para isso? Para ampliar a Santa Casa hoje? Área de terreno. Isso. Mas espaço construído, não. Não. Hoje não tem. Precisaria construir, a partir do zero, um novo prédio. Exatamente. Tá, entendi. Além disso, vocês estão lá em São Paulo, conversando com a Secretaria de Saúde. O que mais, se é que há o que mais ser feito para tentar contornar esta situação? Então, o que nós estamos fazendo, acho que, Marcelo, a partir desse monitoramento diário, né, você vai, claro, é sempre possível melhorar. Né? Então, nós vamos... você vai acabar percebendo que há outros pequenos ajustes que podem ser feitos no sentido de contribuir para isso. Um outro aspecto que é importante, né? O hospital, nós vamos ter que ser mais rigorosos agora com os pacientes que vêm da região para o hospital. Nós recebemos com frequência pacientes que efetivamente aquela demanda pode ser resolvida nos hospitais que tem nos municípios da região e que muitas vezes vêm para a Santa Casa. Então, nós temos internamente no hospital um setor de regulação médica. Então, nós temos um médico lá 24 horas só atendendo a essas solicitações. Então, antes do paciente vir para cá, o hospital ou de onde esse paciente esteja sendo encaminhado, entra em contato aqui com a nossa regulação, explica qual é a situação. Então, nós temos um médico ali para fazer isso ao longo de 24 horas. Olha, esse não é o caso, esse caso não é para nós. Mas, muitas vezes, acabam vindo pacientes... o outro lado, né, expõe uma situação, não, mas o paciente está assim, expõe uma situação mais grave e que você acaba aceitando esse paciente. Quando o paciente chega aqui e é avaliado, não é bem assim. A gravidade não era tamanha. Então, esse era um paciente que poderia ter resolvido o seu problema na origem ou naquele hospital que é a referência mais imediata dele. Esse paciente acaba vindo para cá. Nós agora passaremos a ser mais rigorosos quanto a isso. O paciente chegou aqui, avaliou, e o entendimento da equipe aqui da emergência aqui do hospital. Entenda que esse paciente não precisa estar aqui no hospital, ele será devolvido para a origem. Então, isso vai haver um pouco mais de impacto, porque, percebe? Todos os hospitais passam dificuldade, inclusive esses hospitais a que eu estou me referindo. Só que não resolve transferir a dificuldade dele para a Santa Casa, que também tem dificuldade. Com certeza. Então é uma questão de cada um discutir a sua problemática e tentar solucionar o seu problema. Né? Então, quando esse paciente chega para cá, traz um pouquinho mais de complicação para a região como um todo. Né? Porque quando eu ocupo um leito aqui do hospital de uma forma que não seria absolutamente necessária, eu estou muitas vezes tirando a vaga de um paciente que teria uma condição, vamos dizer assim, mais prioritária para o atendimento. Luiz, de quanto é hoje o déficit mensal da Santa Casa em termos financeiros? Nós hoje trabalhamos com um déficit mensal em torno de 2,5 milhões.
2 milhões e meio de reais de déficit. A atual diretoria, ela assumiu quando? Assumiu em março, vai fazer um ano agora em março. Em março, né? Eu sei, porque acompanho o seu trabalho e o de Petróleo, que muitas coisas evoluíram do ponto de vista financeiro e administrativo. Parece que as coisas estão se ajeitando. Ainda assim, o rombo é muito grande. Muito grande. É preciso que a sociedade como um todo, regional, poder público, se mobilizem urgentemente, me permita utilizar esse termo, salvar a Santa Casa, porque, 2 milhões e meio por mês é muito dinheiro. Sem dúvida. Nós acabamos de encerrar o balanço do exercício 2022 e está ali registrado nesse balanço, não publicado ainda, claro, mas está registrado um déficit de 25 milhões. Né? Hoje o acumulado, o que a Santa déficit Casa... de 2022. Ah, só de 2022. Só de 2022. Não é a dívida total. Não, isso, o acumulado é muito maior do que isso. Meu Deus. Né? Então é uma coisa assustadora efetivamente. É claro, Marcelo, que esses 2 milhões de déficit, a Santa Casa vai completar agora, também no mês de março, 96 anos. Tá. Então, isso é um acumulado de muitos anos. Claro. Claro que isso foi da gestão passada. Não é isso. Né? Isso é uma instituição que sempre viveu na dependência do SUS, muitas vezes na dependência da comunidade, de auxílios da comunidade, de emendas parlamentares, e que essa coisa vai se acumulando. Então, ao longo dos anos, vai se formando aí um déficit que começa a se tornar impagável, vamos dizer assim, Exatamente. se não houver uma ajuda. Então, hoje o déficit é 2 milhões e meio mensais. Eu posso dizer para você que perto de 2 milhões são obrigações anteriores. E é exatamente essas obrigações que vêm se acumulando ao longo do ano. Nós temos tido ao longo deste ano 2022, muitas ações trabalhistas, por questões não resolvidas lá atrás. E não resolvidas porque, de repente, o Estado não tinha condição de resolver naquele momento. O fato é que essa coisa vai ficando para depois. Chega um momento, lá o trabalhador que tem esse direito aciona na justiça. Sim. Existem também credores que cobram, e aí tem os juros, e eu sei que vocês tentam negociar para tirar pelo menos os juros. É isso que eu digo, de todo mundo tem que estar envolvido Sem dúvida. Né, nesta operação. Então essas causas são, não há o que discutir. É devido, né? É direito dessas pessoas. E o fato é que essas coisas vão se acumulando. Então veja, hoje nós pagamos perto desse déficit todo, né, desse desencaixe mensal, perto de 2 milhões de reais, é por conta de obrigações. Obrigações das quais eu não tenho como me esquivar. Não tem como fugir. São decisões judiciais. Então, veja, o hospital tem um desequilíbrio aí em torno de 600 mil reais mês. Ele consegue fechar essa conta com um desequilíbrio de perto de 600 mil reais. Agora, veja, não adianta, se eu não resolver tudo isto, eu continuo, daqui 2 meses, eu estou com problema. Enxugando o gelo, né? Luiz, são 9 horas e 8 minutos, precisamos encerrar o jornal. Quero agradecer a sua presença, a forma didática como você dispôs as informações para os nossos ouvintes aí e deixar os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba à disposição da Santa Casa sempre que tiver informação relevante para os 40 municípios aqui da região, tá bom? Muito bom, Marcelo, mais uma vez eu agradeço, como eu disse logo no início, acho que esse espaço é importante. É claro que você tem inúmeras outras reportagens, enfim, importantes também para serem... Então o tempo é sempre muito restrito. E contar uma história de 96 anos não é fácil em poucos minutos. Mas você está de parabéns porque você consegue ser conciso, viu? Vamos lá, mas nós estamos sempre à disposição também. É importante, repito, é importante que a comunidade se apodere da Santa Casa. Sim. Saiba que isto é da comunidade, comunidade regional. Então, assim, é importante que saibam. E dessa forma é a transparência. A diretoria tem um compromisso muito grande com a transparência. Então, nós estamos lá sempre abertos para esclarecer dúvidas, para ouvir sugestões. Né? Então, acho que a Santa Casa também, nós agradecemos imensamente esse espaço concedido aqui, como outros que a gente tem tido aqui na imprensa, né, em Araçatuba. Acho que isso é sempre muito importante. De qualquer forma, estamos sempre à disposição. É isso. Luiz, bom dia, bom trabalho e sucesso na empreitada de vocês, que não é fácil. Obrigado. Agora são 9 horas, 9 minutos. Eu, com o tempo estouradíssimo aqui, com o Alexandre Alves me puxando a orelha, já vou passar o bastão, adiantando que amanhã
A minha entrevistada aqui no Jornal da Manhã será a consultora de negócios do Sebrae, a Cibele Pestillo. Ela vem falar do Innovation Day na Estrada, evento que será realizado em Araçatuba. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal Regional, no site também, lá no lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Continue com muita música boa aqui na Jovem Pan Araçatuba. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.